Oi, gente, tudo bom? Eu sempre gostei muito de estudar sobre a história da monarquia europeia, especialmente dos países que formam a Grã-Bretanha. Eu acho muito envolvente toda aquela situação e eu comecei a ter esse interesse desde a época que tinha o seriado The Tudors, que contava justamente a trajetória dessa família, dos Tudors, que é formada por várias gerações de monarcas e tem uma história super envolvente, muitas coisas aconteceram envolvendo política, interesses pessoais, igreja. É uma história realmente fascinante e já foi retratada em diversos filmes e seriados. Recentemente eu assisti a produção Duas Rainhas de 2019, que conta um recorte nessa história, que conta o período em que a Mary Stuart voltou para a Escócia e brigou durante muito tempo com a prima Elizabeth. É uma história fascinante, eu gosto muito, e durante o filme, como ele é somente um período dessa história toda, muita coisa ficou no ar, algumas coisas não foram explicadas, algumas coisas foram passadas somente de uma versão, mas existem historiadores que acreditam em outro lado da história. Eu não sou especialista na área, mas como eu falei, eu gosto muito de pesquisar sobre o assunto. Para mim foi muito mais fácil assistir essa produção por ter essa bagagem de outras informações, então eu acho interessante mostrar algumas coisas que eu sei e te situar sobre essas situações. Então eu acho que é muito mais fácil para você entender não somente o filme Duas Rainhas, mas várias outras produções que são baseadas nesse recorte da história britânica, e vamos conversar um pouquinho sobre esses detalhes. O filme Duas Rainhas já começa com o retorno da Mary Stuart para a Escócia, mas todo o contexto prévio dessa situação eu acho importante para você entender qual é o cenário e quais são as coisas que isso afeta no contexto geral da história que vem pela frente. A Mary é a única filha legítima do rei Jaime V, que é o rei da Escócia. O pai da Mary era filho da irmã mais velha do rei Henrique VIII, que é o pai da rainha Elizabeth. Então, por sangue, a rainha Elizabeth e a Mary, elas são primas de segundo grau. Em vários momentos do filme, elas se tratam como primas ou como irmãs. Na verdade, elas são primas de segundo grau. O pai da Mary era primo de primeiro grau da Elizabeth. Uma coisa que não é mostrado muito a fundo no filme é que quando a Mary chegou de volta na Escócia, em 1561, a Elizabeth era recém-assumida no trono. Ela assumiu o trono em 1568 e depois de uma grande revolta popular, e todo esse contexto dessas revoltas que aconteciam na Grã-Bretanha tem muito a ver com a insegurança inicial que a Elizabeth tinha. Ela dependia muito do grupo de conselheiros dela. E para entender todos esses conflitos, eu vou voltar um pouquinho na história da Elizabeth, que é a prima da Mary. A Elizabeth é filha da Ana Bolena, que é a segunda esposa do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII já era casado e teve uma filha chamada Mary também, a Maria. E aí ele acabou se apaixonando pela Ana Bolena. Inclusive, enquanto isso eu vou até te dar algumas dicas de algumas outras produções culturais que falam sobre esse assunto. E tem um filme muito bom chamado A Outra, que fala especificamente sobre essa relação do rei Henrique VIII com a Ana Bolena. Porque antes de se relacionar com ela, ele se relacionou com uma outra irmã dela. E aí tem uma história super interessante, tal. A história da Ana é uma história interessante. Ela também foi retratada no filme The Tudors, na seriado, em várias outras produções. É uma figura muito marcante, tanto quanto a filha dela, Elizabeth. A Ana Bolena, ela foi considerada uma traidora, entre outras coisas, acusaram ela de ter um caso com o irmão e ela foi morta. Com isso, o casamento dela com o rei foi anulado e a Elizabeth foi considerada ilegítima para a sucessora do trono, isso ainda muito criança. O rei depois teve um outro filho com uma outra pessoa, foi quando ele teve o Eduardo VI. E o Eduardo VI foi quem substituiu o Henrique VIII quando ele morreu. Então ele foi o rei da Inglaterra durante um período, e quando ele estava no leito de morte, ele declarou que a sucessora dele seria uma prima, e não as duas irmãs, meia-irmãs que ele tinha, que por lei seriam consideradas as sucessoras dele, que é a Maria, que é a primeira filha do casamento do Henrique VIII, e a Elizabeth. Por que ele não queria a Maria, que seria de fato a herdeira? Porque ela era católica. Então isso é mostrado muito no filme Duas Rainhas, essa questão da disputa entre os protestantes e os católicos. Isso era muito forte na Inglaterra na época. E aí o Eduardo, ele era protestante e ele proibiu que se praticassem a religião do catolicismo dentro da Inglaterra. Isso
ia um pouco fora do que o pai dele tinha antes. O pai dele, apesar de ser protestante, ser um dos fundadores da religião, ele não proibia que as pessoas tivessem os seus atos relacionados ao catolicismo, as missas e tudo mais. Só a única coisa que ele queria era desvincular o Estado com Roma, então ele não queria uma conexão com o Papa. Então foi quando ele se separou da igreja por N motivos pessoais também. Só que o Eduardo, que foi o filho dele, acabou criando essa divergência, então não poderia praticar nada do catolicismo. E aí o que acontece? Muita gente da população ali apoiava Maria como sucessora, porque ela era católica. Então quando ele morreu e a prima assumiu, ela só ficou no poder durante 9 dias e a Maria depois tomou o lugar, a Mary, né? Tomou o lugar que era de fato dela, né? Só que aí ela ficou muito conhecida como Blood Mary. Sabe essa lenda que aqui no Brasil tem a loira do banheiro? Fora aqui do Brasil, muitos lugares tem a Blood Mary, né? E a Blood Mary veio de um apelido que foi dado a Maria, que é a irmã de Elizabeth. Só para lembrar, porque ela caçava e perseguia os protestantes. Então, entre outras coisas que foram acontecendo, isso estimulou algumas revoltas populares, inclusive algumas das pessoas que incitavam essa revolta eram aliados a Elizabeth, porque queriam ela no trono. Inclusive, a Elizabeth foi presa e foi acusada de ser uma das incitadoras desses movimentos. Por isso que o início dela na monarquia foi realmente, no reinado, foi realmente muito conturbado nesse sentido. Ela foi acusada de ser uma das mandantes, uma das líderes dessas revoltas. Ela acabou, então, assumindo o reino e 2 anos depois, 3 anos depois, na verdade, é quando a Mary volta e acaba sendo uma grande preocupação para Elizabeth, que está agora se estabelecendo como rainha da Inglaterra. A Mary volta para a Escócia, como é mostrado no filme, depois de um longo período na França. Isso até é citado, inclusive a Mary, durante vários momentos do filme, ela fala em francês, porque ela passou toda a infância e adolescência na corte francesa. Só que antes dela ir, e para a gente entender o porquê que ela foi para a França, existia uma proposta do rei Henrique VIII, que é o pai da Elizabeth, de casar a Mary, ainda pequena, com o Eduardo VI, que depois virou rei. O que ele queria? Unir os dois países, unir a Escócia e a Inglaterra, e além disso, ele queria não permitir que a Escócia fizesse acordos com a França, que a França é católica, e a França tinha um grande arsenal bélico, ou seja, ela tinha muitas tropas, poderia de alguma forma tomar a Inglaterra, e isso também ia prejudicar a questão comercial entre os dois países. Só que esse acordo não foi feito, a Mary não casou com um primo, né, com o primo de 2º grau, o irmão da Elizabeth, e acabou indo ainda muito pequena para a França. O pai dela já tinha morrido, então ela já era a rainha da Escócia por direito, embora a Escócia durante muitos anos foi governada por regentes, porque ela ainda não tinha idade para isso. Ela foi para a França, cresceu lá durante, né, se preparou para ser rainha da França, porque ela foi prometida a casamento por príncipe Francisco, que é o filho primogênito do rei da França. Isso, inclusive, é mostrado muito no seriado Reign. Não sei se você já assistiu, é um seriado também muito legal, muito interessante. E nas primeiras temporadas mostra justamente isso, esses primeiros momentos da Mary na França. E mostra também o casamento dela com o Francisco. Só que o final não é nada feliz, porque o Francisco acabou morrendo em menos de 1 ano de casamento. E alguns meses depois é quando a Mary volta para a Escócia. Uma outra coisa que é mostrado muito no filme Duas Rainhas é que o Lord Dursley, que acaba casando alguns anos depois com a Mary, ele na verdade é primo da Mary. Ele é primo de 1º grau dela, e isso causava também uma grande preocupação na Elizabeth. Além de todas as questões que são tratadas no filme, o fato dos dois serem diretamente herdeiros, serem também de sangue do Henrique VIII, porque eles têm um parentesco, seriam 2 reivindicações caso eles tivessem herdeiro. Então, se tivesse um filho, seria 2 forças contra a Elizabeth. E era essa uma das preocupações dela. Pra gente entender também o contexto do porquê que a Mary sempre foi muito forte, apesar de várias tentativas de tirar ela do poder, ela continuou muito forte durante muitos anos, é porque na Inglaterra ainda tinham muitas pessoas que defendiam a religião católica, que durante muitos anos foi a religião oficial do país. Então, antes de terem os protestantes, existiam muitos católicos e as pessoas defendiam muito a Mary nesse sentido. E também essas pessoas consideravam que o Eduardo VI, que foi o rei da Inglaterra, meio-irmão da Elizabeth, e a Elizabeth são filhos ilegítimos, porque no catolicismo não se acredita na separação, certo?
e o rei Henrique VIII se separou da mãe da Maria I, a Blood Mary, se separou dela para se casar com a Ana Bolena, que é a mãe da Elizabeth, e depois ainda teve um outro filho que foi o Henrique VI, que depois virou rei. Então muita gente não considerava os dois como realmente herdeiros. Por isso que durante vários momentos do filme, a Mary fala justamente isso, que ela é a rainha por direito, que ela realmente deveria ser a rainha. E isso era uma vertente muito forte na Inglaterra na época, que a real herdeira teria que ser a Mary, porque ela era descendente da irmã do Henrique VIII. Uma coisa que talvez tenha acontecido diferente do que é mostrado no filme é o relacionamento da Mary com Bentwell, que é aquele lord que acaba depois no final do filme prendendo a Mary e acaba forçando ela a casar com ele depois que o marido dela morre. Inclusive ele é um dos mandantes, uma das pessoas envolvidas no assassinato do Lord Dursley, que era o marido da Mary. No filme é mostrado que tudo isso é feito de uma forma forçada. Na história, existem historiadores que acreditam que a Mary, de fato, tinha um caso com ele e que ela, sendo amante dele, sabia da tentativa dele de matar o marido dela. Uma vez que a Mary era muito forte como uma figura católica. Então ela tinha apoio dos católicos, então ela não poderia se separar do Dursley. Então, como ela teria um caso com esse outro lord, ela acabou sendo conivente com a tentativa que realmente mataram o marido dela. Uma outra frente também da história acredita que quem foi um dos mandantes, na verdade, foi o meio-irmão da Mary, e que ele fez isso em parceria com a Rainha Elizabeth para assumir o poder e para enfraquecer a Mary, uma vez que toda a população acreditava que a Mary tinha combinado com o amante dela para poder matar o marido e ela se casar novamente. Então existem essas divergências na história. O fim da Mary realmente é muito semelhante ao que acontece no filme A Rainha, embora algumas coisas foram passadas muito por cima ou ocultadas. Como, por exemplo, a Mary acabou em algum certo momento aceitando realmente a monarquia da Elizabeth, mas ela continuou presa pela rainha durante muitos anos. Ela foi mantida em vários castelos, ela mudava constantemente de residência a mando da rainha, porque ela não queria que as pessoas usassem a figura da Mary como uma forma de incitar as rebeliões, porque ainda existiam muitos ingleses católicos e muitos ingleses que não consideravam a Elizabeth como a rainha herdeira realmente válida. Então muita gente ainda confiava e acreditava na Mary. Inclusive, um dos motivos para ela ter sido condenada à morte foi que ela foi acusada de ser uma das pessoas que estavam incitando, que estavam organizando rebeliões para matar a rainha Elizabeth. A morte da Mary Stuart também é um marco na história. Muita gente lembra da história da Mary por causa do momento da morte dela, que foi realmente marcante. No filme é mostrado a parte do momento, sabe-se que ela foi decapitada, mas não mostra exatamente como isso aconteceu, e a cena foi de fato muito marcante. A Mary realmente apareceu com a parte de baixo da roupa toda em vermelho, que não era uma coisa tradicional, e era uma forma de simbolizar que ela era uma mártire católica. Então até a morte dela foi muito ligada à questão da igreja, e durante a decapitação dela, ela não morreu no primeiro golpe do machado. Tentaram 3 vezes para conseguir decapitá-la. No primeiro corte, acabou acertando na parte de trás da cabeça dela. Inclusive, algumas pessoas que estavam presentes contaram que ela não tinha morrido, que ela estava ali se mexendo, que ela estava sentindo dor depois desse primeiro golpe. No segundo, sim, acabou cortando o pescoço dela, ainda assim não conseguiu separar o corpo da cabeça, e somente no terceiro golpe que a cabeça dela acabou se separando. Aquela pessoa que desferiu o golpe acabou pegando a cabeça dela, puxando pelos cabelos. Ela tinha um cabelo farto, vermelho, ruivo, só que na verdade era uma peruca. Então quando ele pegou, a cabeça dela de fato acabou caindo e rolando pelo palco. Era uma cabeça com cabelo grisalho, bem curtinho. E aí muita gente lembra muito dessa cena. Inclusive, depois que a cabeça foi pega, o corpo dela começou a se mexer, o que causou muito espanto para várias pessoas. E aí foram descobrir que, na verdade, era o cachorrinho dela, que ela tinha muito carinho, estava ali embaixo das vestes dela e se negava a se afastar do corpo dela, né? Metade do corpo, na verdade. Então é uma cena muito marcante, virou uma cena muito histórica e muito marcante também na cultura pop, porque ela também é retratada em vários momentos e é citada em diversas produções culturais também.
Ainda que eu gosto muito de toda a história da monarquia, a Rainha Elizabeth ser a grande figura ligada a esse período, eu acho que a Mary Stuart sempre foi uma personagem muito marcante para mim. Eu sempre gostei muito de estudar sobre a vida dela e eu acho que ela, assim como a prima e diversas outras personalidades durante aquele período, foi uma pessoa muito forte. Eu acho que eu gosto muito desse período da monarquia inglesa, justamente porque ela é um período formado por mulheres de personalidades muito fortes, ainda que muito podadas por conselheiros e também pela questão da religião. A religião era muito forte nesse período e é legal a gente trazer isso também para a realidade de hoje em dia. É legal as produções culturais nesse sentido, porque ela acaba te abrindo horizontes, você acaba tendo conhecimentos, né, como é o caso de conhecimentos históricos, né, nesse caso do filme Duas Rainhas, mas também para a gente entender contextos políticos e sociais. Não é muito diferente do que é visto hoje essa questão da relação do Estado com a Igreja. Não deveria, mas ainda é muito presente. E conhecer um pouco da história ajuda a gente a entender um pouco do nosso presente e do nosso futuro, né? Por isso que eu acho que eu gosto tanto de estudar esse assunto. Bom, gente, foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Como eu comentei no começo do vídeo, eu não sou especialista na área. É só um grande apanhadão de informações que eu fiz e que eu já faço há muitos anos, porque realmente é uma história que eu gosto demais. E depois que eu assisti esse filme Duas Rainhas, eu fui pesquisar ainda outras coisas que eu não conhecia da história, então tudo agrega conhecimento. Eu espero que eu tenha compartilhado alguma coisa que de repente você não sabia. Isso que é o mais bacana da gente conversar sobre filmes, seriados, séries, livros e afins. Já comenta aqui embaixo, me indique outros vídeos, outros filmes, outros trabalhos relacionados ao tema, porque eu realmente gosto muito. Vou ficar muito feliz de assistir essas indicações de vocês. Além disso, também já deixa um joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito. Enfim, vamos interagir, que eu acho isso muito, muito bacana. E a minha intenção é essa, de repente te indicar coisas legais. Se você ainda não assistiu, sempre te agrega alguma coisa. O filme Duas Rainhas está disponível no Telecine, então se você tem o aplicativo da Telecine ou de repente de algum canal por assinatura, que é o meu caso, no Sky TV tem lá disponível, assista que vale muito a pena, é uma obra muito boa. Então é isso, um grande beijo e até o próximo!